Obrigado a todos pela presença. É muito bom revê-los, né? Eu estava com saudades aí de dar, sabe, de aprender bastante e divertir também, né? Você viu esses 9 minutos, 10 minutos que nós ficamos aqui, já valeu o dia. Foi muito bom, muito gostoso. O fórum também é bom por isso. O doutor tem aí umas novidades aí com relação a diferença de 4 ou 5 dias aí da assinatura do presidente na DIFAL, e tem algumas consequências por conta disso. E depois a gente vai falar um pouco aí dos refis, né, da microempresa, empresa de pequeno porte e MEI. Então, boa sorte com o doutor Damasceno. Mais uma vez, a gente agradece a vocês todos e vamos continuar aí. Uma boa reunião, um bom ano para todo mundo. Se Deus quiser, 22 vai ser melhor que o ano passado para todos. E vamos em frente. Obrigado, boa reunião. Com você, doutor. Muito obrigado, Sandoval. Boa tarde a todos. Vamos colocar na tela aí a nossa abertura oficial. Nós estamos com a vinheta nova a partir de 2022 e também com o institucional da ADASP. Aproveito até desta abertura para convidar os colegas, os executivos, os presidentes de entidade, para que nós voltemos à alternância na presidência da mesa, proporcionando às entidades de cada estado a oportunidade de trazer também sua mensagem para ficar registrada no nosso canal de comunicação, que é o Fórum de Debate do Setor Atacadista e Distribuidor. Então, vamos aqui. Então, hoje, conforme o Sandoval já anunciou, nós teremos um comentário sobre os reflexos e as consequências da publicação da Lei Complementar número 190, somente no dia 4 de janeiro deste ano, de 2022. A questão do refis para os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte. O que aconteceu, o que vai acontecer, o que pode até nem acontecer. Eu coloquei lá no final mais uns pontinhos só para que nós possamos dar um start e já começarmos a debater sobre esses novos assuntos. Nós estamos aqui com a presença do Antônio Cabral. Ele representa, além do Sindicato dos Atacadistas, do Comércio Atacadista do Estado da Bahia, ele é diretor regional da ABAD. Seja bem-vindo, Antônio. É um prazer tê-lo sempre conosco no trabalho deste nosso fórum. Vamos avante. Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Dona do maior parque industrial e do maior PIB entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor em nível Brasil. ADASP, parceiros e associados, juntos. Construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do estado de São Paulo.
Muito bem. De FAO, reflexo, estão vendo agora o slide, não? Sim. O slide aparece, né? Parece. Sim. Reflexos e consequências da publicação da LC 190/2022 somente no dia 5 de janeiro de 2022. Bom, a agência Câmara, que é da Câmara Federal, no dia 20 de dezembro de 2021, publicou essa matéria no seu site. Segue para a sessão projeto do senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, que regulamenta a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, sobre vendas de produtos e prestação de serviço a consumidor final localizado em outro estado. O Senado aprovou, nesta segunda-feira, que foi dia 20 de dezembro, um substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei complementar PLP 32/2021. Foram 70 votos favoráveis e nenhum contrário. Esse projeto ele começou, conforme nós comentamos nesse espaço, ele começou pelo Senado, projeto apresentado pelo senador Cid Gomes do Ceará e relatado pelo senador Jackson Wagner da Bahia. Ele, aprovado no Senado, seguiu para a Câmara alterou alguns dispositivos, teve que voltar para o Senado. Quando voltou para o Senado, já estava entrando em recesso, mas mesmo assim o presidente, para não prejudicar os estados, convocou uma reunião extraordinária e aprovaram por unanimidade o projeto que veio com a modificação implementada pela Câmara Federal. Assim sendo, foi aprovado e encaminhado para a sanção presidencial, o que deveria ter ocorrido ainda em 2021, mas este fato não aconteceu. Ele ficou lá aguardando e trouxe um problema seríssimo de insegurança jurídica para o Brasil. Aliás, para o comércio, para a indústria, para todos os operadores, todos os contribuintes brasileiros. Então, primeiro é o seguinte, a sanção ocorreu no dia 4 de janeiro de 2022, dando origem à Lei Complementar número 190. A vigência da lei, no dia da publicação, ela foi publicada no dia 5 de janeiro, mas vigência é uma coisa, surtir efeito é outra coisa. Ela está em vigor desde o dia 5 de janeiro de 2022. Produção de efeitos. Aí nós vimos o que tem o disposto no artigo 3º da referida Lei Complementar 190/2022. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, ela entrou em vigor no dia 5 de janeiro. Observado quanto à produção de efeitos, o disposto na linha C do inciso 3º do artigo 150 da Constituição Federal. O que tem na linha C é exatamente o princípio da noventena, 90 dias. Vamos continuar sobre a questão da produção de efeito. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, aí, inciso 3º, cobrar tributos. A linha C, que a lei complementar faz menção, antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Só que esse dispositivo, a linha C, do inciso 3º do artigo 150 da Carta Magna, tem na parte final uma remessa ao disposto na linha B, que diz assim, observado o disposto na linha B, eu coloquei em destaque. Vamos ver o que diz a linha B, desse mesmo dispositivo. No mesmo, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos do mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. À primeira vista, na interpretação literal, nós teríamos que, se ela foi publicada em 2022, obviamente, esse dispositivo constitucional aí vedaria que ela surtisse efeito já no ano de 2022, levando isso aí para 2023. O CONFAS, em virtude da lei,
publicou, aliás, a lei nem tinha sido aprovada em virtude da aprovação no Congresso Nacional e se antecipando para que houvesse uma certa segurança em cada unidade da federação. Publicou no dia 27 de dezembro o convênio ICMS número 236. Esse convênio tem como ementa isso aí, dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem mercadoria, bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade da Federação Federal. Vejam vocês, ele faz a menção, faz uma separação ao adquirente da mercadoria para consumo. Nesse convênio, ele trata somente dos adquirentes, consumidores finais de outra unidade da federação que não sejam contribuintes do ICMS. Os contribuintes do ICMS que adquirirem nessa situação não estão previstos ou regulamentados neste convênio ICMS 236. E daqui a pouco eu comento sobre isso. Cláusula 11ª deste convênio 236. Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeito a partir do dia 1º de janeiro de 2022. O que significa isso? E ele entrou em vigor no dia 27 de dezembro e no dia 1º de janeiro já passou a surtir efeito. Então, esse convênio ele está surtindo efeito desde o dia 1º de janeiro. A Justiça Federal. 3 ações nós temos conhecimento que já chegaram ao Poder Judiciário. A primeira ação chegou na 8ª Vara Federal do Tribunal da Terceira Região, que fica sediado em São Paulo. O juiz da Terceira Vara concedeu uma liminar ao contribuinte, mas referiu-se somente à noventena. Óbvio, os estados, a maioria, da sua grande maioria, regulamentaram uma lei regulamentando isso aí, para que passe a cobrar a partir do dia 1º de abril. Se é para cobrar a partir do dia 1º de abril, a noventena está preservada. Os estados que não passaram a observar isso aí, botaram para cobrar a partir do dia 1º de janeiro de 2022, aí, então, esse contribuinte aí desta ação conseguiu essa liminar, mas somente para passar a pagar no dia 1º de abril. Só que eu lendo o processo, ele pede para ser no ano todo. E o juiz entendeu que não, ele pode começar a pagar a partir do dia 1º de abril. A 10ª Vara também do Tribunal da Terceira Região, Tribunal Federal da Terceira Região, também com sede em São Paulo, que é o mesmo, né? A 10ª Vara ele não concedeu a liminar. E entendeu o juiz da 10ª Vara que o DIFAL é devido desde o dia 1º de janeiro, e não a partir do dia 1º de abril. Ele alegou que não se aplica nenhum dos princípios, nem da anterioridade e nem da noventena, porque não houve nem aumento e nem criação de novo tributo. E esses princípios são aplicados quando um tributo que já existia é aumentado ou foi criado um novo tributo. Para o juiz da 10ª Vara, a lei nem criou e nem aumentou o tributo, porque o tributo já vinha sendo cobrado desde 2018, 2019. Né? Aliás, ele vinha cobrado bem antes, já vinha cobrado. Para o contribuinte, não houve alteração nenhuma, nem para a emenda constitucional 87 de 2015. É só distribuição para os estados. Então, não criou e nem aumentou o tributo, simplesmente regulamentou a sua forma de distribuição entre o estado de origem e o estado de destino. Razão porque entende esse juiz da 10ª Vara que não há razão para que se aplique qualquer um dos princípios, nem da anterioridade, que está previsto na própria lei, aliás, nem da noventena, que está previsto na própria lei, no artigo 3º, e nem da anterioridade, porque ele entendeu exatamente que não houve aumento e nem criação de novo tributo. Justiça Federal, Supremo Tribunal Federal. A ABMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, que recebeu o número 7066, sexta-feira passada. Foi distribuída para o ministro Alexandre de Moraes,
no dia 14, sexta-feira, às 16 horas e 19 minutos, 20 minutos. E o que quer a ABMAC? Ela requer a aplicação dos princípios da anterioridade e da noventena, os dois princípios, que os dois juntos nós consideramos, é considerado na linguagem jurídica como sendo da anterioridade geral, para não cobrar o tributo durante o ano de 2022, para que a lei só entre em vigor no dia 1º de janeiro de 2023. Esse é o resumo da situação atual. O que nós poderíamos comentar? Eu entendo particularmente que não houve nem criação e nem aumento de tributo, razão porque eu concordo com o que decidiu o juiz federal da 10ª Vara. Não houve nem criação de tributo, ou só regulamentação do procedimento, eu acredito que possa realmente ser cobrado poderia ser cobrado a partir do dia 1º de janeiro. Porém, como a própria lei remete para o dia 1º de abril, então eu considero esse lado mais favorável e entendo que pode ser cobrado, como entendeu o CONFAZ, o CONCEFAZ, a partir do dia 1º de abril. Existem alguns artigos sendo publicados em revistas eletrônicas do ramo, afirmando que, como a lei não poderia entrar em vigor, né, ainda agora, nem em janeiro nem em abril, então é devido ao estado de origem 100% do ICMS das operações de venda em operações interestaduais ou prestações de serviço, em operações ou prestações interestaduais é devido ao estado de origem. Aí é uma aberração total. Por quê? Porque uma lei não represtina uma lei já revogada. Então, o que é represtinar? É dar vida a quem morreu, em se tratando de lei. Então, se uma lei já foi morta, uma outra lei, mesmo considerada inconstitucional, não revigora a falecida. Então, a Constituição já estabeleceu que essa diferença de alíquota é devida ao estado de destino, onde se localiza o consumidor. Razão porque jamais poderia ser destinado ao estado de origem. O que está se regulamentando aí é a destinação, como proceder para que o dinheiro chegue no estado de destino. É esse o procedimento. Então, eu entendo, comungo com o juiz da 10ª Vara, mas levando a tributação a partir do dia 1º de abril por previsão legal, ou já está no artigo 3º da própria lei. Eu vou parar a apresentação para debater esse assunto e, em seguida, eu volto aos outros temas. Aberta a discussão. Bom, obrigado, doutor, aí, pela explanação. Eu nunca soube, foi uma bobeada minha, eu nunca soube, por exemplo, uma companhia como a Amazon, que está sediada em São Paulo, quando vende aí para Fortaleza, por exemplo, o que ela põe? Se a operação interestadual, ela coloca 7, paga 7. Estou falando até dezembro passado, né? Nunca soube, nunca quis saber, nunca tive curiosidade, foi uma falha minha. Então, se o produto no Estado é 18, se ela coloca 18, mas a operação interestadual, então, eu não sei como é que eles faziam. Eu tenho a impressão, estou falando da companhia, mas na Amazon e as outras todas as companhias que fazem o mesmo serviço. Se ela ficar, se até então ela pagava só o 7 dela, né, a venda consumidor, só com 7, pode ser que ela que entrou com esses recursos aí, porque é uma coisa muito boa, né? O ICM, muitas vezes até de 25, você pagar só 7, é uma delícia. Então, se eu fosse da Amazon ou companhias similares, eu brigaria, o diabo fazia mesmo, não pode ser em abril, não, vai ficar para 2023 e tal. Então, deve ser companhias como essas, falou da ABMAC, né? A ABMAC é uma associação grandona, é um negócio monstro, e eu não sei como é que era isso, porque agora tem que arrumar, ou vai valer o que você, doutor Damasceno, entende, que
1º de abril é uma coisa consensual, pelo menos faz mais sentido, possivelmente essas companhias vão passar a pagar uma parte boa de ICMS e, principalmente, fica no automático. Eu citei Fortaleza como exemplo, mas já vai automático para a Secretaria da Fazenda do Estado destinatário, né? Então, eu acho que é só coisa boa e foi uma pena criar esse vácuo jurídico aí, esses recursos. Para mim foi uma pena. Estava perfeitinho, do jeito que estava. Se estivesse valendo já 1º de abril, seria uma coisa muito boa. Dá para todo mundo se adaptar, dá para a Secretaria, se deve ter feito já, né, as suas lições de casa para automatizar todo o processo. Mas, enfim, eu vou ficar torcendo para 1º de abril. Essa é a minha opinião. Só explicando, Sadal, antes que nós passemos a palavra para outros colegas, antes de 2015, quem vendesse por a Amazon, sediada em São Paulo, vendesse para um consumidor em Fortaleza, ele pagava 18% a São Paulo. Ponto. Em 2015, os estados começaram a questionar porque para dividir o que é na operação interestadual é devido ao estado de origem, o que é de consumo, como se fosse uma operação interna, é devido ao estado de destino. Então, veio a emenda constitucional número 87, estabelecendo isto, que 7% seria devido ao estado de São Paulo e os 11% seria devido ao estado do Ceará, no caso do exemplo que foi colocado. Só que para que não houvesse uma quebra tão grande de receita no estado de origem, a própria Constituição escalonou, a emenda constitucional 87 escalonou e foi subindo, diminuindo o da origem e aumentando o do destino até que 2019 chegou a ser onde fala a diferença, os 11% do caso que nós estamos citando, 100% para o Ceará. Regulamentação disso aí veio através de um convênio COFAS. Eu acho que o convênio era o número 83, salvo engano. E esse convênio COFAS, então, quando isso, as grandes empresas começaram a questionar e foram ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal julgou que o convênio COFAS 87 ou 83, esse é o convênio COFAS, ele não atendia ao requisito legal que precisava de uma lei complementar, razão porque veio essa lei 190. Porém, o Supremo Tribunal Federal disse que, mesmo não sendo válido o convênio, ele teria validade até o dia 31 de dezembro de 2021. Então, ficou valendo esse convênio até 31 de dezembro de 2021. O que quer dizer isso? A operação interestadual é devida ao estado de origem e a operação interna, a diferença ao estado de destino. O fornecedor calcula 18% do ICMS na hora de vender a mercadoria e na hora de recolher o tributo, ele recolhe 7% para São Paulo e 11% para o Ceará, no caso do exemplo que nós estamos citando. Assim, até o dia 31 de dezembro de 2021. Qual seria a lacuna? A lei deveria ter sido aprovada no ano passado, como foi, e sancionada e publicada no ano passado, que não haveria lacuna nenhuma. Mas o governo federal não sancionou a lei no ano passado, só veio sancionar no dia 4 de janeiro e publicado no dia 5 de janeiro. Resultado que remeteu para essa dúvida, essa insegurança jurídica. Mas isso não significa que o estado de origem vai receber 100%. Significa que, no período de janeiro a 3 meses, 90 dias, né, até 31 de março, há uma lacuna que a própria lei já estabeleceu que não seria devido esse período, porque mandou obedecer a noventena, 90 dias. Assim sendo, se fosse 90 dias, nós iríamos para o dia 5 de abril, né? Porque foi no dia 5 de janeiro. Então, está se arredondando o mês e se trazendo para o dia 1º de abril. Até uma questão técnica, porque a própria Constituição estabelece 90 dias, não estabelece 3 meses, não estabelece mês nem semana, ele estabelece em dias. Sendo em dias, seria o dia 5 de abril, que entraria em vigor para cumprir com a noventena. Mas tudo bem, vamos 1º de abril. No dia 1º de abril, voltará a ser, nesse período, as operações, elas só sofrerão a operação
a alíquota interestadual, não sofrerão a diferença da interna. Então, ou seja, quem vender de São Paulo para Fortaleza nesse período, em virtude da decisão, pagará os 7% ao Estado de São Paulo e não pagará os 11% ao Estado do Ceará. É essa a interpretação literal da lei. Quando for a partir do dia 1º de abril, ele passará a remeter os 11% para o Estado do Ceará. É esse o nosso entendimento. Obrigado. Continua o debate. Isso vem exatamente ao encontro de um texto que foi publicado pelo informativo do Sindicato do Paraná, de autoria do Fernando, a quem eu passo a palavra. Boa tarde a todos. Na verdade, professor, esgotou praticamente a matéria, né? O que eu posso dizer? Eu posso dizer, digamos assim, da minha opinião particular, que nem todos os colegas meus compartilham, né? Eu, particularmente, eu não recomendo os meus clientes a irem em juízo para questionar, né? O não pagamento, né? Após o cumprimento da anterioridade nonagesimal. Uma coisa, por exemplo, que eu tenho assim, muito claro na minha mente, né, que a gente até colocou nessa matéria do SINCA-PR, a questão do ICMS. ICMS é um tributo que, pela sua natureza, ocorre a transferência do encargo tributário. Ele é não cumulativo, né? O ICMS de imposto de incidência multifásica, né? De tal maneira que o encargo tributário vai sendo repassado, né? De operação a operação, de tal forma que o consumidor final é quem vai arcar com o encargo financeiro total do tributo, né? Nesse caso, como seria, né? Então, eu iria em juízo litigar, e o que eu faria com essa parcela do diferencial da alíquota? Eu tiraria do meu preço, eu faria depósito em juízo, de que forma, né? Eu iria administrar essa questão. E as empresas, por exemplo, que vendem, fazem operações interestaduais para vários estados, né? Então, teria que litigar com cada estado, né? Isso, no final de contas, né, ele vai trazer mais aborrecimento e dissabor para os contribuintes em geral. Eu vejo dessa maneira, né? Então, eu, particularmente, eu não recomendo, né, meus clientes a litigar em juízo, né, para passar a pagar só a partir de 2023. Eu tenho também uma preocupação de que, no momento que essa questão chega lá no Supremo, né, eu tenho assim uma bastante desconfiança, né, de que o Supremo vai validar a exigência deste ano, né? Aliás, já chegou, doutor. Então, em linhas gerais, seria isso. Já chegou, né? Já estava com o ministro Alexandre de Moraes, né? A ação da ABMAC. Chegou sexta-feira passada. Estamos de acordo, doutor Fernando. Como o presidente Sandoval disse, né, poderia ter poupado todo mundo dessa insegurança, né? Poderia. Mestre Joil, seja bem-vindo ao nosso fórum. Como está Vossa Excelência? Boa tarde a todos aí. Estou bem, graças a Deus, doutor. Tudo aqui na paz. Só estou ouvindo vocês falar. Muito bem. Debate. Obrigado. Alguém mais quer se manifestar sobre o assunto? Antônio Cabral. Sendo, nós devemos estar muito vigilantes para essa questão aí, que o doutor Fernando falou do Supremo. Acho que esse é o grande perigo, porque tudo bem que seja 1º de abril, agora perder 2022 aí seria trágico, né? Isso aí cria um equilíbrio. Falando do Nordeste aqui, acho que não é diferente de nenhum lugar do país, mas no Nordeste a gente sofre muito com essas grandes empresas de e-commerce, ataca sobremaneira o varejo na ponta, né? Porque você pega hoje essas empresas de e-commerce vendendo vinho, os preços são absurdos, porque eles não pagam a diferença, né? Aí quando vai comparar com o preço do varejo na ponta, a diferença é muito grande.
cria um desequilíbrio sobremaneira na cadeia de abastecimento do Estado. Então, eu vejo que fomos um pouco invigilantes, né? Talvez até por conta aí dessa situação toda, da conturbação no final do ano, e passou, mas não sancionou. Depois criou toda essa lacuna, né? Acho que acabamos sendo um pouco invigilantes. Acho que daria para ser mais vigilante, porque o mais difícil foi feito, foi passar lá no Congresso Nacional, né? Sancionar seria uma parte, do meu ponto de vista, mais fácil, né, de se resolver. Agora estamos com esse abacaxi na mão. E deveremos aí, doutora Marcelo, ter um acompanhamento muito próprio para a gente realizar uma força-tarefa para não deixar acontecer essa perda de 2022. Né? Abril até que concorda, né? Seria algo aí dentro de um posicionamento jurídico mais consistente. Agora, perder 2022 seria trágico. Já sofremos demais com essa situação. Nós temos já duas decisões, tanto a da 8ª Vara como a da 10ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, favorável ao pagamento total, um dia 1º de janeiro e outro dia 1º de abril. Então, já estamos nesse sentido. Não tem nenhum ainda contrário, ou seja, exigindo a anterioridade anual. Está exigindo só a anterioridade da noventena, que é da linha C. Assim sendo, eu acredito que também continuará desse jeito. E agora, os estados já fizeram levantamento, são bilhões e bilhões de diferenças que ficam no ar. Como disse o doutor Fernando, esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro ficará aonde? Então, é importante mesmo que, já que a ABMAC provocou que e o bom é que o ministro Alexandre de Moraes está também no plantão. Nós estamos no recesso do Supremo Tribunal Federal, mas nós estamos com 5 ministros de plantão. Então, o Alexandre de Moraes está de plantão, ele pode definir isso imediatamente. Só se nós formos analisar o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal dessa decisão, e o que eles fizeram, que lançaram para o dia 1º de janeiro, para dar tempo ao Congresso aprovar a lei, e o Congresso aprovou até em sessão extraordinária, e digo mais ainda, isso não tem nada a ver com a União, então a sanção não merecia grandes preocupações, que não influencia em absoluto com o tributo federal, em absoluto, mas mesmo assim houve, não sei se foi má vontade ou foi desatenção, não interessa o caso, interessa o fato de já estar concretizado, foi feito, mas a tendência dos ministros lá, inclusive o ministro Barroso, no seu voto, disse: se a lei não for aprovada, deve os estados continuarem cobrando por inércia do Congresso Nacional. Não houve a inércia do Congresso Nacional, houve a inércia do Executivo somente na sanção. Por conseguinte, eu tenho até essa tendência desse entendimento. E eu entendo, Antônio, que realmente, talvez, a noventena seja aplicada. Mas é possível que eles apliquem a partir do dia 1º de janeiro de 2022. É possível que então sigam nesse sentido. E não há aumento de tributo, não há criação de novo tributo, por conseguinte, nem se aplica a anterioridade nem geral, que é a anual e a noventena, ou seja, não se aplicaria nenhum desses princípios, e entraria em vigor no dia 1º de janeiro. Porém, existe um dispositivo na lei que diz que é 1º de abril. Então, eu sou tendencioso no sentido de que a vigência seja o dia 5 de janeiro, mas os efeitos a partir do dia 1º de abril. A possibilidade aí dessa ação de passar a vigorar a partir de janeiro de 23, acho que... Os ministros podem entender dessa forma. A liminar pode sair desse jeito. E eu vejo muito forte essa tendência. Você vê o seguinte, o próprio juiz da 10ª Vara entendeu dessa forma, entendeu que é para começar a cobrar no dia 1º de janeiro. O da 8ª botou para o dia 1º de abril. O da 10ª botou 1º de janeiro. Então, ainda está essa insegurança aí, nesse sentido. É muito difícil se passar para o dia 1º de janeiro de 2023. É muito difícil. Alguém mais quer comentar? Doutor Damasceno, posso falar um pouquinho? Boa tarde a todos. César, é um prazer ouvi-lo. Olá, tudo bem? Eu estava tendo um prazer inenarrável aqui, ouvindo
Só um comentário rápido, que a gente fez uma análise interna aqui sobre essa questão do default e o motivo efetivo de que o governo federal não quis ou não fez, aí tem uma série de situação de a sanção no ano passado. Todos nós sabemos que esse imposto, como o senhor mesmo colocou, doutor Baramarcelo, o governo federal não tem nenhuma ação sobre ele. Ou seja, é um imposto dos estados, o ICMS, a partilha é dos estados. Mas convém pensar que o governo federal ele pode ter um lucro disso em que sentido? Se as empresas não pagarem esse default para os estados destinos, o que acontece com esse dinheiro? Fica com as empresas. As empresas, a maioria são empresas de lucro real. E o que acontece? Você vai pagar depois imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido, sobre os seus ganhos. E esse imposto vai para onde? Para o governo federal. Então, muitas das vezes, a gente fica imaginando que algo pode ter sido capciosamente feito para que lá na frente alguém possa levar um benefício. É só um comentário rápido aqui para esse fórum classudo ao qual participo. Pois, César, eu digo que se ele for com esse raciocínio, ele tem prejuízo. Porque no momento em que embute o que eles iriam fazer, esse aumento de custo no final, faturamento no final desse consumo, ele, vamos pensar da seguinte forma, se vai vender direto ao consumidor, o consumidor não iria pagar mais imposto, então o PIS e a COFINS, os outros impostos federais, tudo recairiam sobre o faturamento. Então, é meio... A matemática aqui talvez não funcione. É como a gente vai já ver um comentário aqui mais na frente, de uma delegação de competência, e diga, eu te dou e te tomo. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso. Eu te entrego, tu recebe com a mão direita e me devolve com a esquerda, ou vice-versa, mas tudo fica. Já nós vamos comentar sobre isso no próximo tema, sabe? Então, pode acontecer isso, mas é um raciocínio, sim. Pode ter sido dessa forma. Não acredito que tenham pensado nisso, mas pode ser. Doutor, sei lá, o diabo mora no detalhe. Apenas para estabelecer a justiça, a minha ignorância com relação à forma de transição das alíquotas foi porque vai ficando velhinho, né? Tem que ser perdoado porque envelhece. Mas você, doutor, colocou isso para nós nas reuniões da DASP, nos almoços. Depois que você foi falando, eu fui lembrando. Você colocou isso, quer dizer, eu só não me lembrava mesmo, né? Porque a gente também não usa, não é a minha área, então acabou ficando no esquecimento. Mas você já tinha explicado exatamente toda essa passagem, destino e origem, já estava muito claro. Eu fui lembrando agora, então peço desculpas, mas você já fez isso nas reuniões anteriores nossas da DASP. Mas quando a gente recorda, vai lembrando mais ainda e vai ficando mais fixado. É importante o debate por isso, porque a gente vai trazendo à tona novamente o assunto e vai rememorando, né? Então, não tem... É como eu disse também, não tem que perdoar, não. É como eu disse para a Cristina. A gente tem que continuar o debate valendo. Eu acho que esse assunto é engraçado. Eu acho que ninguém quer mais falar sobre ele, nós podemos dar por encerrado e passar para o outro item. Pode ser assim, pessoal? Ok, então vamos Vamos para o próximo, Vamos para o próximo. Se eu acertar onde é que está o próximo. Muito bem, então vamos aqui para o próximo. Refis, está na tela de vocês? Refis do MEI, do ME, da EPP? Okay? Sim! Sim, né? Então, sim, quer trocar? Outro negócio, eu lembrei do programa. Quer trocar um caminhão por uma banana? Não, sim. Bom, o que aconteceu é o seguinte. Nós temos comentado também, Sandoval, desse nosso espaço aqui, que todo mundo incentivou, principalmente o SEBRAE incentivou a regularização dos vendedores de sanduíche, de pipoca, de picolé, sapateiros, pessoal do dia, para que passasse a pagar a Previdência Social, criando uma microempresa chamada MEI, Microempreendedor Individual, tendo um CNPJ
e, a partir de então, assumiu a obrigação de pagar 5% do salário mínimo para a Previdência Social e R$ 1 para o Estado a título de ICMS, se for comércio e mercadoria, e R$ 5 para o município, se for prestação de serviço. Acontece que esqueci de dizer que ele, ganhando ou não ganhando, a obrigação mensal passaria a dever aquilo dali. Tinha a obrigação de pagar ganhando ou não ganhando, trabalhando ou não trabalhando. O resultado disso tudo é que a inadimplência ficou enorme. A inadimplência ficou muito grande. Então, no ano passado, foi aprovado também um projeto de lei que trazia o refis para as empresas do Simples Nacional, a microempresa e a empresa de pequeno porte, aquelas que faturavam até 4.800.000 por ano, e o MEI, o microempreendedor individual. Ok? Aprovou também, o Executivo dormiu no ponto na hora de sancionar, e não sancionou o ano passado. Qual é o problema de sancionar este ano? Este ano é um ano eleitoral. Por ser um ano eleitoral, não se pode conceder benefício fiscal. E alguns entendem, principalmente do TCU, entendem que refis com redução de juros e multa pode representar benefício fiscal. E, por representar benefício fiscal, o presidente da República poderia ser prejudicado no registro de uma chapa, para ele ser candidato, em virtude da quebra dessa lei de responsabilidade fiscal. O que ele fez? Ele simplesmente vetou totalmente a lei e está pedindo a todo mundo no Congresso, por favor, derrube meu veto, mas vetou. Qual é o problema disso? Até dia 31 de janeiro, essas empresas que estão em débito têm que regularizar o débito perante a Receita Federal. Se não o fizer, perde o direito ao Simples Nacional e o microempreendedor individual perde o registro. Então, a microempresa perde o direito ao Simples, a EPP perde o direito ao Simples e o MEI perde o registro. Assim sendo, eles vão ficar no prejuízo grande e o que teria que a União receber não vai ter como pagar. Essa é a verdade. Porque vão passar a pagar por lucro presumido, ou lucro real, acredito que por lucro presumido, e é uma tributação 3 vezes maior, então vai ser um pouco mais complicado. Se não estão conseguindo pagar nem no Simples, que é bem reduzida a tributação, você imagine no lucro presumido ou no lucro real. Resultado, qual é a solução que está sendo proposta? Está sendo proposto o seguinte, que haja uma modificação pela Receita Federal, elastecendo o prazo de dia 31 de janeiro para a regularização para 31 de março. Não daria mais 60 dias, e nesses 60 dias eles vão trabalhar junto ao Congresso Nacional, que volta a trabalhar no dia 1º de fevereiro, para que o Congresso Nacional derrube o veto do presidente e valorize a lei, para poder haver o refis e dar tempo a essa regularização. Então, essa é uma situação também que eu volto a dizer, se não houvesse reeleição, nós não estaríamos passando por esse problema. Como o presidente tem interesse em ser reeleito e se candidatar, ele vetou com base na lei de responsabilidade fiscal, que ele não poderia se candidatar se por acaso não vetasse essa lei. E o outro item, decreto 10.937, do dia 12 de janeiro de 2022. O que diz esse decreto? Essa aí é a emenda do decreto. Delega a competência ao Ministério de Estado da Economia, Ministério da Economia, para a prática dos atos que especifica, altera o decreto número 10.044, de 4 de outubro de 2019, e revoga o decreto 10.616, de 29 de janeiro de 2021. Bom, esse decreto, ele dá diversas competências ao ministro da Economia para distribuir as verbas do orçamento, as verbas que foram aprovadas no orçamento. Tá? Só que, o que os especialistas estão entendendo? O decreto publicado desta quinta-feira, dia 13, quinta-feira passada, determinando que atos relacionados à gestão do orçamento público terão que ter aval prévio da Casa Civil, retira o poder do ministro da Economia, Paulo Guedes,
e politiza ainda mais o debate orçamentário. Por quê? Porque o decreto tem esse parágrafo único no artigo 1º. Fica delegada a competência ao ministro do Estado da Economia para os seguintes assuntos. Aí os assuntos eu não botei aí, que não nos interessa basicamente, mas é a distribuição das verbas orçamentárias. Então, quem vai distribuir? Ministro da Economia. Porém, o parágrafo diz o seguinte: a prática dos atos de que trata o caput está condicionada à manifestação prévia favorável do ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República. Ou seja, com uma mão, deu a competência ao Ministério da Economia. Com a outra mão, tira tudo isso e delega ao ministro da Casa Civil. Porque só o ministro da Casa Civil é quem poderá autorizar. Se ele não autorizar, o ministro da Economia não pode fazer absolutamente nada. Então, a destinação das verbas orçamentárias estão, como não podia tirar do Ministério da Economia, por questão constitucional, deu ao ministro da Casa Civil o poder para dizer sim ou não, não ou sim. Então, ou seja, na prática, quem decide é o ministro da Casa Civil. Aí sim nós vamos ter muito problema político, porque as verbas só serão destinadas onde houver interesse político. E nós sabemos perfeitamente quem é que está no Ministério, quem é o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. É o presidente do Centrão. A razão porque houve essa mudança aí, e deu com a mão e tirou com a outra. Eu coloquei isso só para que nós tenhamos conhecimento, nós estamos no ano de eleição e as coisas já começam a aparecer de forma muito preocupante, porque o orçamento é aprovado depois de muita discussão, com um fundo eleitoral de 5.700.000 reais. Bilhões, parece. Acho que é bilhões, né? 5 bilhões. E as verbas orçamentárias, todas elas precisam de autorização do ministro-chefe da Casa Civil. Aí eu vejo com muita preocupação, porque ata, blinda, da forma que não pode funcionar direito, o Ministério da Economia. Então, fica o ministro da Economia atado de mãos atadas, sem poder administrar a receita do Brasil, dentro da competência que é do próprio Ministério. Eu coloquei isso aí só para nós acompanharmos de perto o que está acontecendo e o que nós podemos ter de problema neste ano de 2022. Aos debates. Mais um pouco de problemas, né? Verdade. Mais um pouco, porque você colocou aí com relação a ser ano eleitoral, isso poderia impedir o candidato à reeleição. Você fica tudo nisso aí, mas muda. Foi parar no ministro da Casa Civil. É poder demais da conta para quem não lida com orçamento, né? Ele lida com polícia, com políticos, com política, e muito bem. Mais um embrólio grande aí, né? Para a gente poder lidar. Mas é uma pena que as coisas são desse jeito. Simplesmente uma pena. O fórum está aí para vigiar e trazer para ele debater, né? Então, trouxe os dois temas, porque, na verdade, eles têm reflexo direto em todos nós, cidadãos e contribuintes da União. O primeiro prejudicou 1.000 empresas do Simples Nacional, que tiveram dificuldade nesse período de pandemia, e por um descuido não sancionou a lei ainda em 2021. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa dar com a mão e tirar com a outra, para você faz, mas politicamente precisa ser autorizado a fazer. Então, só vai para Beltrano, para Cicrano, para tal lugar, para isso, para aquilo outro. Então, ou seja, amarra o orçamento dentro de uma necessidade política. Complicado. Alguém quer conversar sobre o assunto? Bom, já que estamos todos silenciosos, da minha parte, eu dou por encerrada a minha participação, lembrando que o nosso fórum ele vai se realizar quinzenalmente. No mês de janeiro, nós tivemos só um, mas vamos ter 2 em fevereiro. Depois nós vamos passar o calendário para todos vocês. E
também dizer para o doutor Fernando que aquele projeto, aquela minuta de projeto não foi esquecido, mas ficou somente um pouquinho parado durante esse período de recesso, mas agora nós vamos impulsionar e já estarei até amanhã ali encaminhando cópia só daquela pequena alteração que nós fizemos no final do ano, para que ela tome seu destino e voltaremos a debater no nosso próximo encontro. Da minha parte, muito obrigado. Eu lamento também que os vídeos não tenham tido a imagem, vamos verificar o que houve, e para que no próximo encontro nós possamos apresentar. Devolvo a palavra ao presidente Sandoval para o encerramento oficial deste nosso encontro. Senhores e senhoras, obrigado mesmo, gostoso, muito bom hoje voltar aí, estava com saudade das nossas reuniões. E a gente sempre aprende muito, né? Graças a Deus, a gente aprende com todos, assim, mutuamente. E o doutor Damasceno sempre nos abrilhanta aí com informações de hoje, acontecendo agora, né? E as perspectivas aí para o ano. Essa é a nossa primeira reunião do ano. Eu fico muito feliz em poder ter tido a companhia de vocês todos. Uma delícia, muito bom, muito bom. Deus ajude a todos. Nesse ano, vamos atravessando as dificuldades aí. E até daqui 2 semanas, daqui mais 2 segundas-feiras, a gente está aqui de volta, conversando mais um pouco. Obrigado, doutor Damasceno, pelo empenho, pelo esforço aí de fazer as coisas. Obrigado a vocês todos aí pela presença. Muitíssimo obrigado e até daqui 2 semanas. Se Deus quiser, abraço. Obrigado. Abraço, Cris. Abraço a todos. Valeu, poderoso. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Abração, Tom. Valeu, Jorge. Da próxima vez traga o chapéu. Um abraço.